Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso bate-papo semanal, com a graça de Deus, buscando conhecimento da nossa querida doutrina através do livro dos Espíritos, que possamos ser abençoados, iluminados nesta aula, para que a gente possa assimilar esses conhecimentos e aplicá-los em todas as oportunidades que a vida, que Deus nos oferece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Capítulo 4, destinação das crianças após a morte. A questão hoje é a 199. Por que a vida se interrompe com certa frequência na infância? A resposta dos espíritos. A duração da vida pode ser, para o espírito que está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do termo devido. E sua morte é, muitas vezes, uma prova ou uma expiação para os pais. Resposta dos espíritos. Tá. Observemos aqui que os espíritos respondem. A duração da vida pode ser, tá? Aquilo que sempre a gente fala sobre todas as circunstâncias, quando se fala sobre reencarnação, esses temas mais complexos, a gente sempre coloca, né? Pode ser, talvez, é possível, mas nunca definitivamente, né? Essa resposta. Os espíritos responderam dessa forma. A duração da vida pode ser, para o espírito que está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do tempo devido. Mais outra consideração sobre essa resposta. Está dentro de um projeto kármico, essa pequeno espaço de vida que esse indivíduo tem, que esse espírito tem encarnado, tipo, né, dessa vida, dessa criança, dessa existência, ela é de um projeto kármico para algum objetivo, que pode ser uma missão, que pode ser, enfim. Porque nós devemos considerar que, lógico que, apesar de ter casos, as crianças também se suicidam, né? Tem a possibilidade do suicídio, né? E é bastante complexo a gente pensar nisso, que uma criança que não tem ainda nessa vida um conhecimento suficiente para saber das consequências do suicídio, como que elas vão ser julgadas, como que elas vão ser, né, analisadas no crivo superior. Então tem isso também, tá? Mas, como diz, pode ser, né, o complemento de uma vida, né? Ou uma prova ou expiação para os pais. Dentro desse contexto de prova e expiação para os pais, eu particularmente acredito que todos os desencarnes de crianças há alguma prova ou expiação para os pais. É praticamente quase que impossível um pai e uma mãe não sofrer com a morte de uma criança, de um filho. Então esse sofrimento, ele está dentro do projeto da vida do pai e da mãe, né? Porque essas situações podem ocorrer de forma diferente. Ele pode desencarnar adulto, o pai pode desencarnar primeiro, a mãe pode desencarnar primeiro, ou seja, toda vez que uma criança desencarna, com certeza tem algo de resgate para os pais. Isso é quase que claro, né? Os espíritos não se estenderam muito nas respostas, mas diz que muitas vezes isso acontece. Prova ou expiação para os pais. 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Em que se transforma o espírito de uma criança que morre em tenra idade? A resposta dos espíritos é tão curta
recomeça uma nova existência. Olha só, recomeça uma nova existência. Então, o que é essa existência? O que é essa existência de uma criança que desencarna, que morre? O que seria essa nova existência? É todo o processo de reencarnação, ou seja, começa uma nova existência no mundo espiritual, né? Quando ele reencarna, começa uma nova existência no mundo material, no mundo carnal, né? Então, o espírito aqui, ele volta à existência de espírito na medida que ele, né, deixou aquele corpo na tenra-idade, ele volta à erraticidade na vida de espírito, né? Esperando dentro dos projetos ou na fila a próxima reencarnação, né? E aí tem, quer dizer, dentro dessa vida espiritual, nós já sabemos que os espíritos, né, as provações elas ocorrem aqui na carne, né, quando encarnado, mas os espíritos eles têm esse tempo, né, essa possibilidade de observar erros e acertos cometidos nas encarnações, né? Então, esse é o processo que auxilia nas reencarnações de o indivíduo querer ter a oportunidade de reencarnar para resgatar erros, débitos de vidas passadas, não é? Então, ele volta para lá, mesmo que o desencarnou com 6, 7, 8 anos. Hoje a criança até 12, né? Desencarnou nessa idade, volta a ser o espírito. O mesmo espírito que já foi em várias vidas carnais, várias vidas materiais, né? E começa a refletir de novo, né? Se foi só o complemento de uma vida passada, ele já começa a pensar numa outra vida, né? Se foi só uma prova e expiação para, né, aqueles pais daquela vida, porque, né, os espíritos não têm pais nem filhos, né? Os espíritos são todos irmãos. Mas, enfim, aí tem essa possibilidade do espírito viver essa vida espiritual, projetando, né, sofrendo moralmente, né, alguns, pelas coisas que praticaram enquanto vida, né? Então, isso que quer dizer, recomeça uma nova existência como espírito. Aí, essa consideração aqui do autor. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, a sua destinação futura ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano que morre em tenra idade, para desfrutar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta de condições, às vezes tão difíceis, às quais se acha submetida a outra metade, ou seja, os adultos? Uma tal ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os retardatários só de si mesmos poderão queixar-se. O homem deve ter o mérito de suas ações, como tem a sua responsabilidade. Vamos, né, para dar um parênteses aqui, que nós inclusive falamos na aula passada em alguma resposta desse tema, que o fato de uma criança desencarnar não a torna anjo. Ela se torna anjo, ou ela é considerada anjo para nós, né, terrenos, encarnados. Então, é de se lamentar, isso faz parte, né, dos sentimentos de compaixão, né, que a providência divina nos coloca, né, para que a gente possa ter essa empatia com os pais, por exemplo, com aqueles que ficam, né, lamentar a morte de uma criança. Mas ela não se tornou um anjo ou
né? Ou melhorou ou piorou porque desencarnou novo. Que desencarnou, aqui no espírito, são os espíritos também já vividos, todos, né? E o que fala ainda mais o texto é sobre o que nós sempre falamos, inclusive nas nossas palestrinhas, a respeito da reencarnação. O que possibilita a reencarnação, o quanto Deus é bom e justo com a reencarnação. Por quê? Porque imagina uma criança que viveu até os 8 anos e não há tempo suficiente para fazer mal a ninguém. E eu com 62 já fiz mal a muita gente. Então, se Deus fosse injusto, essa criança, né, como algumas escolas consideram, teria um julgamento lá. Morreu, tem um julgamento lá no juízo final. Ou seja, quer dizer, morre eu com 62, que tive 60, né, 50 e poucos anos para fazer mal e fiz. E aí morre um indivíduo com 7 anos, 8 anos, não fez mal a ninguém. Ou seja, ele vai para o céu e eu vou para o inferno, né? Então, a justiça divina consiste na reencarnação, nas possibilidades de que os espíritos evoluam de tal forma que todos têm a possibilidade de ir para o palado céu. O que é o céu? O céu não é a coisa azul, tá? O céu não é aquele parque cheio de fruta que você pode pegar e comer, não. Isso é figurativo, isso é alegorias. O que é o céu? O céu é a pureza do espírito. O céu é a plenitude da pureza. O céu é não mais sofrimento carnal. É não ter a obrigação do reencarne, né? Então o céu é a felicidade plena. Eu sempre falo, e a gente tem que falar, não adianta. A felicidade não é desse plano, a felicidade não é da Terra. Então, a felicidade plena, ela vai estar nesse estágio onde você não precisa mais estar na Terra, né? E sofrer tanto, né? Corpo que sofre, a alma, né, encarnada que sofre, a consciência, a moral, ou seja, o sofrimento é constante por aqui. E o céu é essa plenitude. O céu é justamente aqueles anjos que vão, né, que tem a obrigação de auxiliar um monte de gente. E talvez a gente, quando for, né, um anjo desse, realmente estiver no céu, a gente pode voltar sim, mas em missões, né? Em missões de auxílio a esse planeta, né, que precisa. Não, mais ou menos isso. Da segunda parte, não é, aliás, razoável considerar a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em uma idade em que a educação ainda não exerce sua influência? Não se vê em algumas delas portadoras de astúcia, de falsidade, de perfídia, de instinto, mesmo do roubo ou do assassínio? Não obstante os bons exemplos que presenciam, a lei civil absolve seus erros por considerar que suas atitudes são movidas pelos instintos e não por intenção deliberada. Entretanto, de onde podem vir esses instintos, tão diversos entre as crianças da mesma idade, educadas sob as mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde procede essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, pois que a educação nada teve com ela? O que são viciosos é que seus espíritos progrediram menos e então sofrem as consequências, não por seus atos de criança, mas por suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, bem como a justiça de Deus. Nessas últimas aulas que nós fizemos, algumas colocações a respeito dessas crianças, né, com astúcia, com maldade, e, né, eventualmente, não é um comportamento comum, mas eventualmente a gente encontra esse perfil em crianças e que são criadas junto com irmãos, e que os irmãos, né, são totalmente diferentes, né? É difícil falar, né, citar, mas a gente pode citar o caso da Richthofen, né, que o irmão
né? Foi criado pelos mesmos pais, nas mesmas condições e coisa e tal. E onde está o espírito? Tudo bem que ela não é criança, mas onde está o, né? Foi criada, né, de uma forma igual e com atitudes diferentes, né? E as crianças também ocorre isso. Ou seja, e a vida é a grande oportunidade. Nós vemos, tem alguns que se regeneram através da vida e outros vão precisar de novas vidas para se regenerar. Tanto é que ainda temos hoje, né, assaltantes, né, bandidos, marginais, enfim, toda a gama de perversidade de indivíduos que foram crianças, mas que não evoluíram dessa forma moral, né, não seguiram esse caminho né, o que nós achamos que é o caminho certo. Então, é basicamente isso, tá? Com relação às crianças. Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus presentes? Que nós já estamos com 16 minutos e a gente está fazendo sempre um pouco meio curto. O próximo tema é sexo nos espíritos. Aí vem pecado, hein? Vamos lá. Os espíritos têm sexo? A questão é a 200. Os espíritos têm sexo? Não como é entendido na Terra, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas fundamentados na afinidade de sentimentos, ou seja, não é sexo. Mas não devemos esquecer que em todas as situações mediúnicas, ou de fenômenos mediúnicos, tá? A última imagem que aparece do espírito é do corpo que ele usou na última encarnação. Ou seja, na aparição tem sexo, tá? Então, tem sexo na aparição, porque aparece como homem, aparece como mulher, né? Aparece como criança, menino ou menina, enfim, né? Nós estamos falando na questão orgânica, tá? Questão 201. Em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta. De certo, pois são os mesmos. Espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O de certo aqui deve ser uma tradução, né? Porque para nós seria certamente, né? Pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Não, o espírito não tem organicamente sexo, ou seja, vem homem, vem mulher, vem homem, vem mulher. Isso depende de cada projeção kármica ou projeto de reencarnação, enfim. Os motivos, né? Os motivos que, de repente, numa existência, a forma de viver do indivíduo, os defeitos ou virtudes, elas podem levar a uma encarnação, no sexo oposto. Por exemplo, o machista, entendeu? Que sei lá, judia da mulher, não sei o que, coisa e tal, ele pode vir como mulher, como uma prova, né? E isso eu estou falando assim, como falamos, de possibilidades, né? Mas não existe sexo. Quando desencarnado, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Não importa, isso pouco importa. Tudo depende das provas pelas quais deverá passar. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não há distinção de gênero entre eles. Como devem progredir em tudo, cada gênero, bem como cada posição social, oferece-lhe as provas e os deveres inerentes às novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem saberia tão somente o que sabem os homens. Esse é um dos fundamentos bem bacana, né? Porque a gente passa por tudo, os nossos processos de reencarnação estão muito ligados à forma com que nós vivemos na vida anterior.
né? Acabei de falar agora de um cara que seja machista, não sei o quê. Mas aí, tipo, como nós temos, né, para ter conhecimento e saber passar por todas essas situações, a gente vem rico, vem pobre, vem mediano, vem operário, vem patrão, vem homem, mulher, sabe? E passa por todos esses processos, e aí nós estamos falando da questão orgânica, né? Homens que, né, aí entre os gays, os transgêneros, tudo isso está dentro desse processo, de um projeto kármico. Porque esses caras não podem ficar de fora, porque eles são da criação, né? Então não é questão de ver como problema, mas tudo o que acontece em determinada vida, ela está intrinsecamente relacionada às vidas passadas, ao que se viveu no passado. Entende? Então, é isso, não é julgamento, nós não temos autonomia e autoridade para julgamento, mas tudo por todos os setores de que o indivíduo pode passar na carne, nós teremos que passar, inclusive homem e mulher. Tá certo, meus queridos? Mais uma vez, a nossa aula curta. Aqueles que quiserem participar da nossa aula presencial, é sexta-feira, às 19 horas, no MEFA, tá? Ou se quiserem, através, né, das redes, as dúvidas pode colocar nos comentários, a gente está à disposição. A aula presencial, essas aulas gravadas são presenciais na sexta-feira, às sexta-feiras, 19 horas, ok? Que Jesus nos abençoe a todos, um bom final de semana, até a semana que vem.